Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre velocidade escalar. Até meados do século XVII, o movimento dos objetos era descrito como lento ou rápido, o que é uma descrição bastante vaga. Entretanto, Galileu, ao relacionar uma distância ao tempo necessário para percorrê-la, definiu a velocidade. Dessa forma, podemos dizer que a velocidade é definida como uma distância percorrida por unidade de tempo, ou ainda, distância sobre tempo. No SI, a distância é dada em metros e o tempo em segundos, de modo que a velocidade é dada em metros por segundo. Se lembrarmos do vídeo no qual falamos sobre taxas, podemos perceber que a velocidade nada mais é do que a taxa de variação da distância em relação ao tempo. Entendamos essa relação. Um corredor que percorre 30 metros em 5 segundos, corre, em média, 6 metros para cada segundo. Medir esses valores na época de Galileu não era tão trivial. Distâncias são fáceis de medir, mas intervalos de tempo tão precisos, não. Hoje temos sensores infravermelhos com precisão de milésimos de segundos, mas há cerca de 4 séculos, a medida de curtos intervalos de tempo era impraticável. O cientista precisava usar a própria pulsação como referência ou ainda relógios d'água. Mas independentemente do instrumento de medida, qualquer razão entre uma unidade de distância por uma unidade de tempo é adequada para se medir velocidade. Essa relação se adequa a cada contexto. Por exemplo, para aviões e veículos motorizados, que costumam percorrer longas distâncias, medimos a velocidade em km por hora. Já para pessoas, que não costumam andar distâncias muito longas, usamos metros por segundo. Perceba que as unidades km por hora ou metros por segundo relacionam uma unidade de distância com uma unidade de tempo. A barrinha entre as duas significa uma divisão, a qual podemos pronunciar simplesmente como por. Aqui temos vários exemplos. Uma lesma consegue se mover por uma distância de 6 centímetros em 1 segundo. Já um corredor olímpico pode alcançar a marca de 10 metros por segundo. Um avião comercial alcança em torno de 720 km por hora. Esses valores, no entanto, representam valores médios. Tudo que se move pode, em algum momento, sofrer variações em sua velocidade. Por exemplo, um carro, ao avistar um pedestre que atravessa uma faixa, pode diminuir a sua velocidade. Entretanto, quando o pedestre termina a travessia, o ponteiro do velocímetro logo volta a se mexer, indicando um aumento de velocidade. A cada instante, esse ponteiro indica a velocidade do carro num momento específico. Essa velocidade fornecida a cada instante é chamada de velocidade instantânea. Se um corredor inicia uma maratona a 20 km por hora, dificilmente consegue se manter nela durante toda a prova. Se ele conseguisse manter, após 1 hora de prova, já teria percorrido 20 km. Da mesma forma, após meia hora em relação à largada, ele teria percorrido 10 km. Ao se planejar para correr uma maratona, um atleta preocupa-se em saber antes, ainda durante os treinos, o tempo que vai levar para completar a corrida. Afinal de contas, esse resultado é determinante para a sua vitória. Entretanto, para fazer essa previsão, ele não pode usar velocidades instantâneas, pois elas mudam a todo tempo. Ele usa então a velocidade média. A velocidade média, ao invés de usar uma distância percorrida em um pequeno intervalo de tempo, que é quase instantâneo, considera a distância total de um caminho e o intervalo de tempo necessário para percorrê-la. Vejamos como é fácil calculá-la. Por exemplo, se corrermos por uma distância de 10 km no tempo de 1 hora, a velocidade média foi de 10 km por hora. Da mesma maneira, se o corredor da maratona fizer a prova de 40 km em 2 horas, sua velocidade média poderá ser calculada dividindo-se 40 km por 2 horas, o que resultará em 20 km por hora. Quando dividimos uma distância em quilômetros por um tempo em horas, o resultado será em km por hora. Até aqui, não nos preocupamos ainda com a orientação da velocidade. Por isso, quando considerarmos somente a sua intensidade, a chamaremos de velocidade escalar. No próximo vídeo, falaremos sobre o uso da velocidade escalar. Até lá!